enquanto se resolve ali o PowerPoint, apressado, eu quero comemorar as duas reuniões que, vocês sabem, esses encontros são encomendados pelo Ministério do Esporte. Foi uma honra poder ter a reunião com os presidentes de sociedades científicas. Nós tivemos aqui quase a metade das sociedades científicas brasileiras, que são 20, medicina esportiva, complemento motor, saúde e atividade física, CBCE, biomecânica, gestão, psicologia desportiva, IASE, e o Conselho Internacional de Educação Física, que o Vitor justificou que não pôde vir, que foi para o Congresso do Chile. Então, presença maciça, vamos continuar com a carta e a conversa entre os presidentes e agradecemos quem atendeu. Outro grupo importantíssimo que esteve aqui e que vem lutando há longo tempo, eu vou fazer rapidamente um histórico ali de 2 minutos e meio, mas eu não posso deixar de citar o povo que está sentado ali desde o primeiro minuto do primeiro tempo desse encontro, ouvindo todas as palestras, com muita dedicação. Não sei se eu vou representar aqui o que vocês já conversaram, nós tentamos fazer rapidamente um apanhado no intervalo do almoço, mas tinha muita coisa dita dos projetos da manhã que não couberam na nossa conversa. Eu quero agradecer a professora Dulce Inês, coordenadora da comunidade biblioteca do Centro Esportivo Virtual, chefe da biblioteca da Unicamp, professora Ivone Jorge, doutora, que fez uma tese de doutoramento em revistas científicas, do SEMI, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu compadre Giovanni Pires, vice-presidente da ONG SEV, diretor do repositório que hoje chama Vitor Marinho de Oliveira, que era da rede SEDES. Professora Sueli Mara Ferreira, ex-diretora do Conselho de Reitores, do Centro de Documentação do Conselho de Reitores de Universidades Paulistas, e que num dos convites falou sobre o Portcom, que é uma rede de países de língua portuguesa de informação. E a professora Carmen Romsen, que eu ia apresentá-la como chefe de produtos consolidados do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, mas ela caiu para cima. Ela atualmente é consultora da Presidência da República em gestão da informação. Se eu achei alguma coisa, desculpa. Então, rapidamente eu vou dizer alguns passos do que a gente já tentou fazer. Essas pessoas têm participado desde os primeiros momentos, principalmente nos congressos brasileiros de informação esportiva, que foram realizados pelo Ministério do Esporte. E a gente não desiste nunca, e esse é um momento muito importante que historicamente marca a participação, e eu agradeço ao Fernando essa oportunidade, e ao Ministério, naturalmente, a professora Cássia, que vamos falar um pouco também aqui da terceira conferência de esportes. E eu quero reiterar o elogio que o Ricardo Gleiser fez para a professora Cássia de ter consolidado esse produto e que a gente usa bastante. Vamos lá, por favor. Eu comecei em 69 por causa desses Jogos Olímpicos do México, do relatório que o Ministério, na época, o Ministério da Educação fez. Esse documento acaba de dar um prêmio numa universidade alemã para o professor Lamartine Pereira da Costa, que é o nosso grande mestre. Então, a gente tem esse relatório, tem o livro Moderna Técnica do Treinamento Esportivo e os boletins técnicos em fase de digitalização na Unicamp. Eu vou ficar na biblioteca do SEB. 3 meses de greve da Unicamp, sou a favor da greve, mas não tem ainda isso pronto. Teremos brevemente. Todas essas primeiras grandes ações que desencadearam os estudos das ciências do esporte no Brasil são do professor Lamartine Pereira da Costa, bem como o diagnóstico da educação física e esporte no Brasil, que a Celi falou bastante, mas todos falamos. Em 1985 tivemos a criação do Sistema Brasileiro de Informação Esportiva na UFMG. Há que dizer que a decisão para sediar o Cibradilha na UFMG é porque tinha um bom curso de ciência da informação, na época chamava biblioteconomia, porque o primeiro momento, né, de 1985, era para o Cibradilha ter sido uma escola de educação física do Exército. Então, na busca de que tivesse linhas de pesquisa no mestrado em biblioteconomia, ainda continuamos. Nesse encontro de 1985, participou o CNPq, o ONB, o professor Marcos Ribeiro Cantarino,
que por acaso foi orientador da monografia de graduação da professora Carmen, Maria Alicia Bastos, que foi a grande idealizadora, ela tinha esse movimento, e ela era da IASE na época, e o Carlos Futuro, que era do Ministério, os dois últimos eram do Ministério. Próximo. Em 1966, eu coloquei, parece um pouco de cabotinismo, eu achei que outra pessoa iria apresentar, mas eu falo do Centro Esportivo Virtual, porque isso está na cronologia, tanto quando o Lamartine faz, ou quando o Alfredo Faria, que são as pessoas que trabalham com isso, elas citam. Aí fiz um exercício de cabotinismo. 2005, o Atlas do Esporte no Brasil, Lamartine. Em 2006, o Ministério, o Ministério e a IASE realizaram o primeiro Congresso Brasileiro de Informação e Documentação Esportiva. Ele está no SEB disponível, é possível assistir o Congresso ainda, né? Bem como o segundo, que também foi realizado no FMB, BMG, com os mesmos patrocinadores, o Ministério, também está no ar. E realizamos no Rio Grande do Sul o pré-combine em 2011, durante um Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. Acabou a primeira parte, essa é a segunda. Na terceira Conferência Nacional de Esportes, isso entra um pouco, que foi conversado aqui, todos os projetos falam da importância da informação, a maneira como estão tratando a informação, e o especialista ficou bem atento para afunilar esses objetivos, né? E eu pediria depois, já tratei com o Beto, que ele vai falar isso depois, que assim, a causa da dificuldade é por onde entramos, no projeto especificamente, qual é a demanda de informação, o tipo de demanda de informação. Então, acho que a área de ciência e tecnologia tem essa proposta de promoção de gestão do conhecimento, que é implantar ciência de documentação e informação nas regiões brasileiras, considerando para o CIBRADIB. O CIBRADIB foi fechado em 2011, os especialistas acham que é um outro modelo a ser feito, e eu acredito que nas próximos encontros podemos ter um outro caminho. Eu coletei também algumas das outras ações que têm a ver com informação e documentação, que foram muito citados aqui por todos que participaram desse simpósio. Mesma coisa, isso tudo já está. E o esporte de alto rendimento, algumas questões, e ficou muito, durante as nossas conversas desses dias, nos documentos, ficou muito evidente a importância, também a fala do Fernando, na mesa anterior, que deu informação, ficou a informação não chegando no município, e a importância dessa rede de informação funcionar com os pressupostos da ciência da informação, que é uma que trata disso, não é? E aí eu tinha posto um link com o legado, o LA 84, é um legado da Olimpíada de Los Angeles, é um grande centro de documentação que funciona até hoje, uma grande fundação, e foi o legado disso. No próximo passo, acabou? Isso aí. Está vendo ali, ponta ali no legado. A segunda linha, desce. Tá. Legado da Olimpíada de 1984. A gente tem a expectativa de que a Olimpíada no próximo passo, o Beto vai falar um pouquinho sobre como anda a demanda disso, da informação. Tá. Já acabei de falar, era só isso. Em homenagem a quem aguentou até agora, ficando. Bom, a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte tem trabalhado já desde o começo do ano, junto com o Laércio, no sentido da gente conseguir apoiar a reestruturação do funcionamento permanente do CIBRADIB, da diretoria nacional, e também da participação brasileira
na IASA. Do ponto de vista do Ministério do Esporte, do ponto de vista da Secretaria de Alto Rendimento, o que a gente espera é um instrumento que amplie o acesso à informação e documentação esportiva e sirva de instrumento para as decisões do Ministério do Esporte. Hoje nós temos várias iniciativas, como as que foram apresentadas ao longo do dia aqui, e a gente tem visto que ao longo do tempo o SEDE tem se constituído numa ferramenta que todo profissional da educação física, muitos gestores têm utilizado como instrumento para obter conhecimento sobre o que acontece na área de educação física e facilitar a sua tomada de decisão. Então, nesse sentido, não há uma demanda específica, objetivamente assim, aguda do Ministério do Esporte, nesse sentido, nesse tipo de conhecimento da biomecânica, ou do comportamento motor, ou da sociologia. O que há é um estímulo a partir do Ministério do Esporte, no sentido de que a área acadêmica também tem seu esporte e rendimento. Nós, em função do uso político que foi dado ao esporte na época do regime militar, nós profissionais de educação física muitas vezes nos afastamos do esporte. E a gente vê que a democratização do acesso ao esporte e rendimento e o resultado também esportivo no esporte e rendimento são importantes para a imagem do Brasil no mundo, são uma forma de ocupação lúdica muito grande da juventude com esporte e rendimento. Estou falando de esporte de lazer, que é muito importante também. Mas nós, da Secretaria de Alto Rendimento, nosso foco é o esporte e rendimento, obviamente. Amanhã está acontecendo, por exemplo, em Natal, um evento da Secretaria Nacional de Esporte e de Lazer, onde alguns dos presidentes estarão lá, que é a discussão do programa Segundo Tempo, o legado dos Jogos Olímpicos, a atividade física e saúde também. Ou seja, o Ministério do Esporte tem agido em diferentes setores para disseminar, para dinamizar as manifestações do esporte conforme previstos constitucionalmente. Então, eu acho que é isso. Não sei se a Cássia ou a Sueli querem me complementar, mas o Ministério do Esporte tem essa postura de dinamizar a informação e a documentação esportiva. Muito obrigado. Bem, eu acho muito interessante resgatarmos esse debate que está em intramuros, mas há um esforço assim, de longa data. É uma área que não é tão valorizada nas universidades, a gente não tem como nem divulgar o que se produz, como também de dar sustentabilidade a um tipo de rede e a iniciativa, inclusive, com as demandas internacionais que tem. Então, preocupado com isso, o Ministério do Esporte passou a debater essa questão que antes era debatida no âmbito de uma Secretaria Nacional de Desenvolvimento, Esporte e Lazer, pela amplitude que se tinha e o olhar da produção do conhecimento, e a rede CEDES era naquela secretaria, quando houve uma fusão e foi criada uma reestruturação do Ministério, foi criada uma Secretaria Nacional de Educação, de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Ela passa então a abraçar essa área também do lazer, a rede e todas as pesquisas e o conhecimento entre a relação entre o programa Segundo Tempo e os outros programas, como o PELC e a produção e a questão do conhecimento com a rede SEDES. E agora eu falo SEDES ou outras SEDES, né? Mas é porque isso aí tem uma crise de identidade mesmo. O que ocorre com essa questão? Veja que o Ministério fez uma tentativa de buscar no âmbito da Secretaria Executiva uma coordenação nacional de ciência e tecnologia para cuidar também de documentação e informação. Essa iniciativa, ela se demonstrou falseada, na verdade, porque as pesquisas elas ocorrem vinculadas, pelo menos no âmbito do governo federal, do Ministério do Esporte, vinculadas às áreas reais das secretarias que dialogam com os parceiros reais na ponta. Então, uma coisa na superestrutura do Ministério não dialogava necessariamente com a linha das políticas dos secretários, que a gente chama nacionais ou finalísticos. E então
as redes, como a rede Senesp, a rede CEDESP, elas voltaram a ser debatidas, e esse âmbito da documentação e informação, ela naturalmente deveria voltar para um leito da SNELES, mas foi o alto rendimento que, pela necessidade objetiva dessa pesquisa sobre as referências e também do inteligência esportiva, a inteligência não existe sem a divulgação, a preservação da memória, o resgate, o banco de dados. Então, no posto disso, fazer uso tanto da tecnologia envolvida, quanto do conhecimento já historicamente acumulado com os SEBs, nós voltamos a debater isso. Mas voltamos a debater vinculado a um olhar. Só que qual é a perspectiva do Ministério do Esporte, que eu acho que é interessante? Essas 3 pesquisas que foram demonstradas aqui. O Diagnóstico Nacional do Esporte, o referência, o diagnóstico que nós estamos buscando dados gerais sobre 4 variáveis que daí vão derivar de outras pesquisas, sobre o esporte brasileiro. O referências que está aprofundando o que há de mais desenvolvido no âmbito do esporte para nós, e vamos dizer, porque historicamente foi assim nesse país, o alto rendimento. E era o futebol. A gente está fazendo uma inversão da curva. Esse sistema não está ligado ao futebol, mas o futebol é um dos temas de políticas públicas que a gente tem que resgatar. E o inteligência esportiva, nós vimos aqui, essas três grandes pesquisas, elas se propõem a fazer um sistema nacional de avaliação contínua e permanente dos dados sobre o esporte, expor as fontes, padronizar a forma de apresentação, respeitando inclusive as formas comparativas com os dados de pesquisas internacionais, porque senão você não cria séries comparativas, como a gente viu até a dificuldade do SPLIS aqui e o próprio COMPAS, que tem um método próprio ligado internacionalmente. Então nós temos que fazer aqui com essa modelagem, a forma de... Eu estava discutindo com a Sueli agora há pouco, né, no intervalo antes do almoço, a necessidade de você padronizar, dar um tratamento na informação que seja um tratamento plausível no âmbito internacional. Né, Dora, você que trabalhou com o levantamento do conhecimento na inteligência esportiva, sabe, nós temos que saber como tratar, e nós vamos chegar num momento nesse sistema e tratar. Então, qual é a nossa perspectiva? É trabalhar com a ótica da gestão do conhecimento, a produção disso, mas deixar claro o caminho, a forma que foi sistematizado, agrupado, e isso sendo padronizado, sendo de fácil acesso, as pesquisas podem ter continuidade. E onde entra, então, o sistema de documentação e informação? Eu acho que o Ministério do Esporte, na perspectiva de futuro, e agora, que está se colocando a tarefa de ser um dos países mais desenvolvidos para equilibrar também no seu âmbito de desenvolvimento econômico e outras áreas de influência, no esporte também, queremos estar entre o top team do esporte, não significa só medalhas, porque a gente sabe também que isso é uma coisa relativa, como o professor André Rodak colocou há pouco na mesa. Nós queremos também, no âmbito da gestão do conhecimento, da identificação. Hoje, a Sueli Scuti colocou aqui há pouco, que nós estávamos na palestra anterior, no debate, nós já somos capazes de identificar numa análise mais detida a característica de cada atleta, qual é a sua perspectiva de competições. Então, essa documentação, encerrando, essas informações, elas servem não só para o Ministério do Esporte, junto com o Comitê Olímpico ou o COI e o Paralímpico, debater o alto rendimento, mas serve como um acúmulo de conhecimentos que preserva a memória, a documentação e a comunicação, a informação. Então, para nós, quando a gente fala em perspectiva de gestão do conhecimento para o futuro, tem que se criar uma área institucional, formalizada, que cuide com especialistas deste objeto, que significa a documentação, estatística e informação. Claro que dentro dos padrões internacionais, para a gente poder avançar. Então, Laércio, como que a gente debate a respeito disso? Nós temos que continuar com as nossas parcerias, com as iniciativas da sociedade civil, da comunidade científica, de vários âmbitos, e nós, como governo federal, temos que ter um
compromisso para que isso venha a ganhar um novo patamar diante dessa perspectiva desse sistema que a gente está querendo criar, permanente de avaliação, documentação, que tem bancos de dados riquíssimos, como a gente acabou de demonstrar na mesa da manhã. Era isso. Eu sei que não é muito objetivo, Obrigado. mas... Obrigado. Eu perguntaria ao pessoal, se gostaria de falar. Doutora Carmen. Cássio, encomendaram para a Carmen sistematizar todas as conferências nacionais de todos os ministérios. Que Deus olhe por isso. A tarefa é bastante grande. Uma boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, aprender bastante nesses 2 dias. Né? Eu venho acompanhando a história do SEV desde 2000, quando eu entrei para trabalhar na Católica de Brasília e conheci o professor Laércio, e daí então não paramos mais de falar sobre informação e documentação em esporte. Mas o que eu queria colocar aqui, a partir do que a Cássia colocou, do histórico, da cronologia que o Laércio trouxe, e também de todas as palestras que foram colocadas, que o Fernando colocou pela manhã, já existem iniciativas de repositórios, bibliotecas digitais de produção científica nas universidades. Eu acredito que a área de esporte esteja representada. A produção de artigos, de capítulos de livros, não só brasileiros, mas também publicados no exterior, já estejam representados nesses instrumentos, né, nesses mecanismos, nessas bibliotecas digitais. E, bom, revistas eletrônicas, eu acho que na área de esporte temos bastante já, né, consolidados como revistas eletrônicas, e já existem mecanismos de coleta automática dessa documentação, né? Então, talvez seja importante uma reflexão, não agora, mas para um grupo que pudesse depois avançar nessa discussão, para além daquilo que a Cássia colocou, da expectativa do Ministério, de reunir essa documentação que está sendo gerada, esses dados principais que estão sendo gerados pelas 3 pesquisas, como esses repositórios, como essa documentação que já está sendo compilada nas universidades. Hoje nós temos mais de 90, quase 100 repositórios institucionais. Eles são institucionais, eles não são temáticos. Mas o recorte tema, ele pode ser retirado com certa facilidade desses repositórios, né? A Federal do Paraná tem um repositório institucional, Rio Grande do Sul, Bahia tem, quer dizer, as universidades que estão trabalhando nesse levantamento, eles já têm essa informação compilada. Se não tem ainda a área de esporte relativamente bem coberta, eu acho que talvez seja uma iniciativa, e aí, de repente, a carta poderia apontar em alguma direção, de que essas iniciativas que já estão sendo feitas nas universidades pudessem ser reunidas de uma certa forma e apresentar um produto, se é esporte participação ou se é esporte rendimento, né? Essa definição eu acho que cabe mais aos senhores que são das áreas temáticas e finalísticas do que propriamente nós que trabalhamos com a metodologia de organização da informação. Mas o que eu queria colocar era justamente isso. Já existem iniciativas no Brasil inteiro, praticamente todas as universidades federais e grandes universidades privadas, como a PUC do Rio Grande do Sul, a PUC do Paraná, várias outras, tem a própria Católica de Brasília, tem o seu repositório institucional, e a documentação que está sendo gerada pela pós-graduação está sendo depositada nesses repositórios. Então, talvez a gente tenha que fazer um esforço de mapear o que realmente existe já estruturado de forma descentralizada e trazer isso para uma discussão, se essa documentação ela interessa ser organizada dessa forma, que forma ela deveria ser melhor organizada para atender, digamos, a essa necessidade de mapear e preservar o que está sendo discutido e publicado pela academia, e como fazer essa transferência da academia para a ponta, que foi o que o Fernando várias vezes colocou, né? Existem serviços tipo extensão, né, que podem ser criados, ou metodologias que podem ser criadas para a área de esporte, para fazer essa ponte entre a documentação científica
e como ela é transportada para o coach, para o treinador, para o participante, para o gestor. Então, eu queria deixar essa sugestão, né? Não devemos aprofundar, mas é só uma reflexão e talvez ouvir vocês, né? O conhecimento que vocês têm sobre isso, que caminho poderia ser tomado para a área de informação e documentação de uma forma geral. A experiência do Cibradid, ela foi exitosa, eu acho que no momento devido. Depois, por várias razões, ela se desintegrou como várias outras. Essa não é um caso específico da área de informação e documentação em esporte. Eu acho que a área de informação científica, de uma forma geral, ela passa por dificuldades grandes, né? Vários outros centros de documentação que tinham bibliotecas digitais temáticas, que coletavam a bibliografia nacional da produção científica da área, eles estão se desmilinguindo, né? Eu acho que talvez a partir desse movimento da informação em esporte poderia revigorar e trazer algumas novas luzes para a área, porque há necessidade disso, né? Eu estou fazendo esse trabalho agora na Secretaria-Geral da Presidência, levantando uma documentação gerada pelas conferências. Foi por isso, até coincidentemente, eu já havia visto a matéria sobre a Conferência Nacional de Esporte e essa sugestão de reorganizar o setor de informação com criação de centros, 5 centros regionais. Quem sabe essa ideia ela pode ser resgatada, se não nesse momento, num outro momento, junto com os centros regionais, com a própria estrutura de centros de treinamento que estão sendo pensados, no Sistema Nacional de Esporte, um Sistema Nacional de Informação e Documentação numa área específica, ele não sobrevive se ele não estiver preso a uma política nacional e a um sistema nacional. Então, para que ele dê certo, talvez o Cibradid tenha nascido antes do tempo e morrido também porque não teve essa sustentação política, né, da gestão de uma política pública que pudesse sustentar todo o investimento e o prosseguimento da manutenção na área de informação e documentação na área de esporte. Então, talvez, uma sugestão que eu já deixo aqui, talvez a carta devesse mencionar, quando falar em Sistema Nacional de Esporte, lembrar que o Sistema Nacional de Esporte com um Sistema Nacional de Informação agregado para que dê essa sustentação política que a área precisa. Era isso, muito obrigada. Boa tarde de novo. Eu vou falar quase que as mesmas sem se mexer demais. Onde é que está o problema? Eu não sei nem o celular perto. Bom, talvez só com algumas outras palavras, mas é para reforçar. Nós viemos exatamente esses 2 dias para tentar aí entender um pouco e ver se a gente poderia ajudar de alguma forma, exatamente porque a gente sabe quão difícil é essa nossa área de informação, porque ela tem muitos detalhes, muitos meandros, né? Mas a gente tem que aproveitar as experiências. A Carminha já comentou várias, e se vocês pararem para pensar, as próprias outras áreas a gente tem que tomar como exemplo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a área da psicologia, ela tem aí uma rede enorme com um portal específico só das revistas, só das teses, foi outra coisa também. Ou seja, tem muita experiência, há ferramentas, as tecnologias existem, o grande modelo só é que, inclusive, falando até do sistema anterior, o problema é que mudou de modelo, não se faz mais sozinho, não tem condições. O número de informações é tão grande e está tão disperso, e são tantos os detalhes para a indexação de todas elas, que o ideal mesmo é que a gente utilize todas as pontas, ramifique tudo e aproveite as universidades, as bibliotecas que já existem, inclusive nas associações, o que tem, etc., e faça uma somatória, né? Eu acho que essa é a melhor coisa. E o que eu senti muito nesses 2 dias, e ontem à noite a nossa conversa era diferente da que foi hoje, porque ontem nós começamos a pensar, bom, mas o que seria que nós daríamos de recompensa, de bom, de agregando valores? Porque vocês falaram muito, a Carminha também já mencionou, mas eu queria reforçar, vocês falaram muito de, por exemplo, como é que a gente faz para pegar da academia e levar para a ponta, né? E isso são
coisas que a gente podia começar a pensar a partir do momento que vocês conseguirem ter o sistema de informação estruturado, quais são os serviços que podem ser tirados dele. Isso também existem modelos, por exemplo, não sei se vocês acompanham, mas a gente tem aí um modelo da pequena, para apoio à pequena e média empresa, né, que são os serviços que a gente chama de serviços de respostas técnicas. Então, qualquer pessoa que vai querer criar uma pequena empresa, ela vai nesse serviço e pede informação. Esse serviço se utiliza do conhecimento disponível em todas as universidades, sejam os professores, os alunos de pós, etc., para dar uma informação direcionada para aquela pessoa. Por que aquela pessoa não podia ser o técnico? Né? Por que aquela pessoa não poderia ser alguma das áreas que vocês dizem? Então, isso tudo só ocorre a partir do momento que a gente tenha o serviço de informação organizado e estruturado, né? Nós ficamos muito impressionados, né, com a mão de obra que as meninas aí tiveram, né, numa das 20, ficar coletando manualmente tudo aquilo. Quer dizer, é isso que eu acho que tem que dar uma paradinha agora e sentar e pensar o grupo junto, até para somar esses esforços e a gente não ficar aí perdendo tempo. Eu acho que a grande proposta do grupo das meninas, por exemplo, é ela fazer análise bibliométrica, né, análise do conteúdo, a partir da informação coletada. Só que o tempo que se perde para coletar a informação, investe esse tempo na estrutura da informação que outros vão usar. Então, o grande lance não é deixar a informação aberta, mas a informação possível de ser reutilizada, compartilhada, etc. Então, acho que é isso que a gente poderia estar, talvez, dando aí de maior contribuição. Que a gente pode, que vocês ocupem os exemplos, vejam os exemplos que já existem. E parabéns por todas as iniciativas. Obrigada. A fala que me antecedeu antes, a Carmen, ela passou pelas todas as questões que estão envolvendo o problema do conhecimento científico em esporte ser aproveitado pelas confederações e para a melhoria do resultado esportivo. Eu acho que talvez um caminho, eu não tinha pensado sobre o foco nos repositórios de informação. Eu sei que na pesquisa que o Fernando Mesato coordena, ele se preocupou em levantar qual foi a produção por modalidade esportiva. Ou seja, do ponto de vista daquele que aplica o conhecimento, do diretor técnico da Confederação Brasileira de Handball, ou de Badminton, ou de Pismo, se ele tiver acesso a um repositório por modalidade, faz muito mais sentido do que ter um repositório genérico por temas, por áreas de conhecimento da educação física e do esporte. Então, me parece que realmente uma solução possível para aproximar o conhecimento científico daquele que exerce a prática profissional em nível, no nosso caso, do esporte de alto rendimento, seria a organização de repositórios por modalidade esportiva. Eu acho também que poderia a área de biblioteconomia fazer um trabalho, junto com a área de educação física, um trabalho de orientação e normatização. Não sei se normatização é muito forte, mas pelo menos de orientação para todas as bibliotecas de educação física do Brasil. Quando eu fiz educação física, eu lembro que toda a parte de esporte estava, acho que era 796 na classificação Dewey, eu não lembro agora, mas estava em educação física. Quando eu fiz a minha graduação em educação física, toda a área de esporte estava em educação física. Já houve avanço suficientemente, tanto na área de conhecimento da educação física, como na legislação da educação física, que diferencia claramente o que é educação física, o que é esporte, e a gente tem já um consenso acadêmico na área das manifestações do esporte. Ou seja, poderia haver uma orientação para todas as bibliotecas da forma como se organiza a distribuição do conhecimento. Educação física é uma coisa, esporte é outra, e assim sucessivamente. Eu acho que, às vezes, se eu concordo que existem muitos repositórios em esporte, a gente tem bem claro do que esporte a gente está falando, porque às vezes a gente pode achar que, por existir uma faculdade de educação física e ela ter uma biblioteca até de boa qualidade, isso significa que nós temos um repositório no esporte. Não é. São coisas diferentes. Essa clareza a gente tem que ter. Em esporte, provavelmente dito, depois,
Com a redemocratização do país, houve distanciamento da área de educação física do esporte. Pelo papel do esporte, não o esporte teve, o esporte foi usado como propaganda do regime durante muitos anos. Então, e a educação física escolar foi transformada em esportivização. Ou seja, nós temos que resgatar que existe o papel da educação física e todos os demais temas, mas também existe o papel do esporte de rendimento e o profissional de educação física tem um papel nele. Eu acho que, como sugestão, poderia se considerar uma recomendação das áreas de educação física e biblioteconomia de como organizar as informações de educação física e esportes nas bibliotecas. Acho também que poderia haver quando na divulgação do resultado final da sua pesquisa, a gente tem que construir um sistema permanente de repositório nacional e internacional de dados organizados por modalidades, de forma que o diretor de cada modalidade tenha acesso conforme a sua modalidade. Sobre isso, só mais uma frase aqui. A Sueli escreveu no livro dela de como fazer revista sobre a importância do tesaurus, e na última reunião que tivemos aqui com a Dora, a gente chorou junto como as pessoas não têm palavras-chave para recuperar a informação e a falta de um tesaurus que diz. O que a gente encontra de palavra-chave, ataque, que pode ser de índio, handball, melhoria, essas palavras assim, aparecem em tese, aparecem em trabalhos científicos. Então, nós estamos na luta pelo tesauro brasileiro, só para registrar que essa é uma tarefa que estamos correndo. Agradeço de novo, eu sei a dificuldade de juntar um grupo seleto como aquele, eles abandonaram o trabalho durante 2 dias. E eu agradeço a todos por terem ficado até agora. Qualquer coisa eu estou em casa aí, à disposição. Para recuperar as energias, vamos passar um tempo lá, pai, convidou a todos, vamos lá passar. Apartamento de 1 quarto à prova de paredes. Bom, Cátia, você pode vir aqui, pessoal. Eu gostaria, então, de, para finalizar o nosso evento, fazer algumas considerações. Primeiro que eu acho que os objetivos do seminário foram completamente cumpridos, né? Pelo menos na nossa perspectiva, sem uma avaliação coletiva, mas pelo menos uma avaliação pessoal. Aquilo que nós queríamos era trazer para a discussão, pautar a discussão. O nosso coordenador tomou nota de tudo que vocês falaram para entrar na carta, e nós vamos conversar, voltar isso por e-mail. Antes da carta ficar pronta, vai ter uma sessão de documentação e informação. Obrigado. Obrigado, Celino. Então, o objetivo é trazer a discussão do esporte ao rendimento, do esporte como um todo. Acho que esse objetivo nós cumprimos. Nós queremos trazer as entidades científicas. Eu não sei, o Laércio pode me ajudar, eu não sei quantas vezes na história desse país as entidades científicas se reuniram mais do que 2. Enfim, eu acho que é importante fazer esse relato, tivemos aqui presente hoje 6 a 8 instituições. Eu acho que isso é muito significativo. Se não foi a primeira vez, eu acho que primeira vez, o Laércio está falando, talvez seja a primeira vez que tantas instituições, porque todas elas têm suas peculiaridades, nós conseguimos trazer essas instituições, conseguimos trazer para o debate a questão dos gestores, aproximar esses 2 mundos, se não a perspectiva ideal, mas não possível para o pontapé inicial. Acho que essa foi uma questão assim, super importante que nós conseguimos trazer aqui para o nosso debate. Para retornar à discussão da documentação e informação, quer dizer, isso já foi pautado nas conferências, tem sido muito estimulado pelo Ministério do Esporte, colocado isso na conferência, mas, enfim, nós
pautar essa questão, né? Quer dizer, o Giovanni, sei o trabalho que ele faz com o repositório, né? Todos vocês têm um trabalho importante, mas aglutinar isso. O Giovanni falou, pô, a gente vai marcar uma outra reunião, acho que sim, eu acho que é importante, né, avançarmos com propostas, né, não só para a inteligência, mas propostas para o desenvolvimento da documentação e informação, da preservação dessa documentação. Acho que isso é fundamental, porque o que nós conseguimos trazer aqui, um pontapé inicial. O debate da integração dos projetos, hoje financiado pelo Ministério do Esporte, do diagnóstico, do referências, do inteligência, articulação entre eles, né? Quer dizer, é um trabalho de rede efetivo, né? Esse trabalho que, no nosso caso, começou desde a Rede SEDES, isso eu reconheço publicamente, isso está no livro, né? A importância que a Rede SEDES teve em vários momentos, que hoje ele se coaduna com as ações que estão sendo efetivadas pela Secretaria de Alto Rendimento. Acho que é importante essas articulações previamente existentes. Então, nesse sentido, assim, que os objetivos do seminário, para nós, né, ele foi cumprido. Acho que é muito importante esse debate. Hoje aqui, 6 horas, quase 6 horas da tarde, na sexta-feira, depois de 2 dias de intenso trabalho, aqui a gente tem 50, 60 pessoas aqui, firmes e fortes, né, efetivos guerreiros, né, de uma discussão profunda, né, que os professores começamos ontem com a apresentação do professor Hooligan, com a apresentação do professor Gonçalo, do professor Peter, do Ricardo Gleiser, um debate aprofundado hoje, a presença, né, do professor Betão, do professor Alberto Pode, da professora Celita Farel, agora à tarde, o professor André Rodak, o professor Fernando Sade Bravo, o Diego, até pus ele numa fria aqui, né, mas ele manteve, acho que é importante essa articulação entre, né, a questão da gestão e a questão da produção. Eu acho que esse debate foi muito rico, pelo menos para nós da organização. Aí eu pedi para cá, que vem aqui, que eu quero começar a fazer alguns agradecimentos. Quero começar pelo apoio permanente do Ministério do Esporte, da Secretaria de Alto Rendimento, Sueli, Beto, Cássio, transmito a nossa satisfação, né, pelo apoio permanente que vocês têm nos dado, né, transmito esse agradecimento ao Ricardo Reise. Acho que é muito importante, pelo menos para nós aqui, o apoio de todos os nossos parceiros, né, o EL, o EN, o EPG, o TFPR, SED, PUC, São José dos Pinhais, Prefeitura de Curitiba, Secretaria Estadual de Esporte, o Governo do Estado, todo o apoio que foi dado aqui por ceder o espaço gratuito, que não é algo tão fácil, né, esse espaço, belíssimo espaço. Enfim, agradecer todo esse apoio à universidade, é claro que deu apoio aos professores do grupo de inteligência esportiva, todos eles permaneceram firmemente aqui, né, André, Dora, Capraro, Cavicchioli, que foi levar o professor Vanderlei, e os alunos, né? Sem eles o evento não teria acontecido. Então eu chamei a Kátia aqui, porque ela, em nome da Kátia, eu quero agradecer a todos, né? Estou vendo, se eu me esquecer de alguém, vocês não me matem. Estou vendo lá Ana Paula, a Dônia, Rafael, Natasha, Pique, Marcelo, Palmira, Camille, os restantes estão Letícia, Silvana, que está lá, Ivete, estão lá atrás cuidando da imagem. Então, a todos vocês, a Tati, Camille, Thaisa, a todos vocês, muito obrigado. Sem vocês, efetivamente, esse evento não teria acontecido. Vocês que carregaram o evento nas costas, eu apenas fiquei dando palpite aqui, né? Um pouco palpite, também não gosto de dar muito, não, mas eu gostaria de agradecer. Então, agradeço a Kátia, agradeço a todos vocês pelo empenho e dedicação em todos os momentos. E eu termino o evento, é sempre bom de terminar renovado, né? Eu juro para vocês que eu estou terminando esse evento renovado. Um pouco cansado, mas nada que um banho não me resolva, mas muito motivado para amanhã, às 6 da manhã, estar de pé de novo e tocar o barco para frente. Mas muito motivado mesmo para amanhã recomeçar toda a discussão e a
A Isa está falando da avaliação. Vocês não esquecerem da avaliação, para quem puder, quem não entregou ainda, entregar a avaliação. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença, pela participação. Espero contar numa outra oportunidade para a gente continuar esse debate, para a gente aprofundar esse debate e para que nós possamos retornar toda essa nossa discussão para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Tornar ela uma sociedade mais justa, mais igualitária. Obrigado a todos.